Olá, bem-vindos outra vez mais um treinamento nosso, seguindo em frente em busca da nossa formação como operador, como trader profissional. Carlos Pado aqui, desenvolvedor do nosso site 10milmês.com, à disposição aqui para mais esse treinamento da área VIP. Bom, agora eu quero passar para vocês aqui outros dois indicadores que tem no MetaTrader e que eu uso bastante para me dar direções e também para me dar uma luz aí na parte de entradas e na ajuda em geral de decisões de operações aí a médio e longo prazo, ok? Eu uso eles também no D1, mas você pode usar em outro time se você quiser praticar e tentar sem problema nenhum, ok? Como é que funciona? Eu já passei em outro vídeo, só um momento, ok, deu um aviso aqui do software. Bom, eu já passei em outro vídeo como montar esse gráfico básico aqui de velas, né, vela de alta azul e vermelha. Verifique aí em outros times, em outros treinamentos. No meu treinamento anterior a esse, na área VIP, que fala sobre Price Action, você encontra aí como montar o gráfico de velas, como está aqui, igual o meu, tá? E então não vamos perder tempo com essa parte agora. Então, quais são os dois indicadores? Vamos lá. Coloquei aqui no gráfico diário, estou aqui no euro-dólar. Então vem aqui em indicadores, tá? Esse botãozinho do lado esquerdo do relógio, tá vendo? O reloginho tá aqui. Do lado esquerdo dele você clica nele. Depois vem em osciladores. E são dois indicadores, o MACD ou MACD, como você preferir falar, ok? Eu gosto mais de falar em MACD em português, né? Mas se quiser falar em inglês seria MACD, ok? Ou MACD, né? Mas aí é mais fresco ainda, então vamos botar MACD. Então o MACD é um indicador e o outro vai ser o Stochastic Oscillator, ok? Ou oscilador estocástico, como você preferir chamar em português também. Então vamos lá, a gente vem aqui em osciladores, né, indicadores, osciladores, aqui no MACD, ok? O normal, ele vem ao contrário, você vai ver aqui nas cores que ele vem aqui branco e aqui vermelho. Mas eu mudei aqui o principal para vermelho e o sinal para branco. E aqui, ó, ele costuma vir aqui nessa barrinha fininha, eu coloquei a segunda aqui mais grossa um pouco, ok? Em níveis, eu adicionei o 0, ele costuma vir sem nada aí, como você observa aí, remover, ó. Costuma vir assim, 0, aí você vem, adiciona e deixa o 0.0, aí dá um ok. Ó, quer ver? Ele vai entrar ali, pronto, entrou aqui o MACD, ok? Agora a gente vai lá de novo no botãozinho indicadores, osciladores, Stochastic Oscillator, tá? O estocástico. E aqui eu não mexo em nada, tá vendo? Ele vem período 5, período 3, o lento 3, deixa tudo como tá aqui. Aqui o que você vem aqui é em níveis, tá? Se não tiver 20 e 80, coloca aí 20 e 80, mas ele costuma vir já com 20 e 80. Se não tiver, você vem aqui, adiciona, depois coloca 20, adiciona de novo e coloca 80, mas ele vai vir sim, eu tenho certeza. O resto deixa como tá as cores, os parâmetros, tudo ok. E dá um ok aqui, ó. Pronto. Entrou aqui o estocástico MACD. Eu vou aumentar um pouquinho a janelinha do MACD e vou diminuir um pouquinho aqui do estocástico. É só colocar o cursor do mouse em cima, com o botão esquerdo do mouse clica e vem para cima ou para baixo, você expande ou aumenta aqui. Tá bom? Eu gosto de deixar o MACD um pouquinho maior, é a minha preferência. Então aqui em cima a gente tem a janela de preço do euro-dólar no D1, no gráfico diário, tá? E aqui esses indicadores não dá para colocar aqui dentro, ele fica assim mesmo em outra janela, ok? Janelinhas abaixo aqui separado. Então a gente tem o MACD e o estocástico, certo? Eu vou passar da forma que eu vejo a minha visão, ok? Dos indicadores, tem várias formas de interpretar, mas é a forma que eu vejo e identifico que é mais legal para trabalhar durante muitos anos aí trabalhando com esses indicadores. Então,
primeira coisa que eu observo é o seguinte, eu vou procurar aqui no MACD se as barrinhas vermelhas estão abaixo do zero, como está agora, ou se está acima. Quando as barrinhas vermelhas estão acima do zero, significa que ele está numa tendência de alta. Quando elas estão abaixo, a tendência é de baixa, ok? Então vamos ver aqui para trás, desde aqui de trás, tá vendo todo esse período que o bolo, as montanhas, vamos chamar de montanhas, né? Enquanto as montanhas aqui, ó, estavam acima dessa linha pontilhada de zero, zero está aqui à direita, tá vendo? Então enquanto a linha pontilhada, as montanhas estão para cima aqui, ó, tá? Enquanto tem essas montanhas aqui para cima vermelhinha, essa tendência aqui toda era de alta. Quando ela cruzou, tá vendo? A montanha cruza a linha zero e começa a ficar de cabeça para baixo. Quando a montanha cruzou e ficou de cabeça para baixo, a tendência virou, mais ou menos aqui no meio, ó. Coloca a cruzeta aqui, vocês vão ver no momento, ó. Ó, no meio do gráfico, tá vendo? Daqui para baixo entrou em tendência de baixa, ó. Ficou em tendência de baixa, depois ele pegou um pouquinho de alta, na verdade estava meio lateral, outra baixa aqui um pouquinho, e aqui ele cruzou para cima de novo, entrando numa alta, tá vendo? Pelas montanhas eu tô me guiando, ó, vai acompanhando as linhas, ó. Ó, aqui ele entrou numa baixa de novo esse pedacinho, subiu, foi subindo, subindo, aí pegou, virou para uma alta, mudou a tendência de novo. Quando ele muda de cabeça para baixo, para cima, é o momento de mudança, tá vendo? Esses cruzamentos aqui, ó, cruzou aqui, ó, cruzou aqui para baixo, aqui para cima, ó como que é legal, tá vendo? Os cruzamentos, ó, tá vendo? Cruzou aqui para baixo, aqui ele cruzou para cima, aqui ele cruzou rapidamente para baixo e depois ele já cruzou de novo para cima, ficou em alta um período e aqui ele cruzou para baixo de novo. Nessa queda aqui que ele começou a dar aqui, tá vendo? Ele cruzou para baixo aqui alguns dias atrás. Nesse momento ele está embaixo, ok? Então a primeira coisa que eu olho é isso. As montanhas estão para cima, positivas, acima do zero, ou elas estão de cabeça para baixo, negativas aqui? Se elas estão positivas, a tendência é de alta. Se elas estão para baixo, aqui negativas, de cabeça para baixo, a tendência é de baixa. Então o que eu faço? Como é que eu trabalho? Vamos falar um pouquinho do estocástico, depois eu mostro como eu trabalho usando os dois indicadores juntos, ok? O estocástico ele é bem simples. Ele solto, você olhando só para ele, funciona assim. Quando o estocástico, essas linhas aqui verde e vermelha, elas chegam aqui na faixa de 80, é porque o preço está muito alto, tá? Está sobrevendido, ou seja, está num ponto de venda, está um pouco alto, está sobrevendido. Quando ele está aqui na faixa de 20, ó, tá vendo essa parte de baixo aqui, ó, eu estou circulando aqui, ó, tá vendo? Toda essa parte de baixo, quando ele toca aqui abaixo de 20, ou na faixa de 20 ou abaixo de 20, você vê que tem duas linhas, né? Uma pontilhada vermelha e uma verde. Eles se cruzam para cima quando está abaixo de 20 e aqui cruza para baixo quando está acima de 80. Então a região de 80 ou acima é uma região de venda e a região de 20 ou abaixo é uma região de compra. Então você vai olhar para o indicador e para o preço ao mesmo tempo, ok? Então, ó, quando o preço estava aqui embaixo, tá vendo lá em cima aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, tá vendo? Depois ele até cai um pouco, o preço cai e o indicador segue subindo. Aconteceu o que? Acabou que depois ele deu uma subida. Quando o preço está na região de 80, tá vendo aqui em cima, ó, do morro, ó, olha aqui, estava aqui no topo do preço do morro aqui, ó, tá vendo? Então o preço começou a cair, né? E realmente ele caiu depois quando tocou aqui. Só que não é bom você usar ele seco. Por quê? Porque numa tendência de alta, igual aqui, ó, tá vendo? Aqui embaixo, ó, o estocástico estava na região de 80, tá vendo? Esses dois morrinhos aqui, ó, na região de 80. Se você colocar o cursor e seguir a reta, olha lá, ó, tava mais ou menos aqui, ó, e depois aqui no segundo, aqui em cima, né? E você vê que o preço não caiu, tá vendo? O preço seguiu subindo, ó. O estocástico caiu e o preço seguiu subindo e foi embora. Só no segundo morro aqui, ó, esse último aqui do final, aí sim o preço caiu. Mas se você tivesse vendido aqui confiando só nesse indicador, você tinha tomado cacetada, você tinha tomado porrada aqui, né? Porque tinha perdido, porque o preço continuou subindo e subiu mais, ok? E subiu bastante. Nós estamos falando de 1,3540 para 1,38. Nós estamos falando de quase 300 pips aí, né, de alta depois da venda que ele deu aqui. Então, olhando a seco esse indicador, o indicador na faixa de 80 ou acima
pontos de você vender, entrar vendido para ganhar na queda. Quando você está com o indicador aqui embaixo, ó, na faixa de 20, você olha o preço, ó, por exemplo aqui, ó, tá vendo? Ele estava aqui na faixa de 20, cruzou para cima aqui, começou a subir, ó, o preço estava aqui, ele começou a subir. Então, olhando ele seco é isso. Na faixa de 80 ou acima é venda, na faixa de 20 você vai buscar compra. Tá vendo aqui embaixo? Ó, ele deu a primeira aqui, primeiro sinal, mas aí ele cai um pouco mais, cento e tantos pips, né? Dá um outro sinal aqui de 20 de novo, e aí sim ele sobe, vai embora e dá lucro. Então, o que você tem que fazer? Você tem que esperar os momentos que alinhem os dois indicadores. Você tem que ter bastante calma e esperar alinhar o MACD com o estocástico. Como funciona isso? Aqui, ó, o morro está de cabeça para baixo, não tá? Então a tendência é de baixa, ok? Então o que eu vou esperar? Eu vou esperar dar um sinal de venda, certo? Pelo estocástico aqui para eu entrar, ó. Então, como o MACD me diz, ó, eu estou em tendência de baixa, eu vou esperar o estocástico subir até 80 para eu entrar vendido aqui no preço, ok? Quando o estocástico subir até 80, eu entro vendido. Vamos procurar aqui para trás sinais desse para vocês entenderem melhor. Ok, vamos começar daqui de trás, ó. Tá vendo? Então, aqui o MACD estava em alta, né? A montanha está para cima. Então, você vai esperar o quê? Ao contrário, quando a montanha está por cima, você espera o estocástico tocar no ponto de 20 para você entrar comprado, ok? Então você vê, ó, aqui estava a montanha por cima, o preço estava subindo, o preço caiu, tá vendo essa correção aqui, ó? O preço cai, pode ver que o estocástico caiu. E aí quando o estocástico tocou na faixa de 20, o preço estava aqui, tá vendo? Nesse fundo. Aí você entra comprado. Por quê? Porque a tendência é de alta no MACD. Então eu alinhei esse indicador com esse indicador, entendeu? Primeiro eu olhei a tendência aqui em cima e entrei comprado aqui porque o MACD me dizia que estava em tendência de alta. E aí deu certo, ele subiu. Tá vendo? E dava um lucro bom. Quando o estocástico caiu de novo para 20, tá vendo aqui, ó, essa outra queda? Olha lá a cruzeta onde ele estava, de novo, tá vendo? E o morro tá por cima, tá vendo? O morro tá por cima de zero. Mesmo que ele tenha caído as barrinhas, mas você vê que ele segue acima de zero. Então, ó, o preço faz uma correção para baixo. O estocástico me dá sinal de compra mais ou menos aqui, tá vendo? Nessas velas aqui. E aí sobe pra caramba, me dá mais lucro. Percebeu? Então, ó, aqui por exemplo, ele deu sinal de venda, mas o MACD estava em alta, então eu não me arriscaria, apesar de que dava um lucro espetacular, tá vendo? Olha a queda que ele deu depois que deu sinal no estocástico, ó. Deu sinal de venda aqui e ele deu uma queda altíssima aqui pelo estocástico. Mas tem um macete que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco sobre essa questão aqui de sinais como esse. Daqui a pouco eu falo sobre isso para não embolar a cabeça de vocês, ok? Primeiro eu quero que vocês identifiquem a tendência do MACD e os pontos de entrada a favor da tendência, ok? Então, esperar sempre alinhar, ok? Então aqui, por exemplo, ó, o MACD entrou em baixa, tá vendo? Então aqui os preços estavam em baixa, a tendência é de baixa. Você vai esperar o que? O estocástico bater em 80 para entrar vendido. Só que aí o que acontece? Quando o estocástico, aqui até que ele bateu em 80, tá vendo? Nessa faixa aqui, ó, ele bateu em 80 e ainda não tinha rompido para cima. Ainda dava para fazer uma vendinha aqui e esperar uma quedinha. Dava até um lucro aqui pequeno, mas dava. Pequeno que eu falo assim, pequeno pelo gráfico. Na verdade são 100 pips de queda nesse pequeno movimento aqui. Ok? Porque aí depois ele cruza mais ou menos aqui, ó. O estocástico já tinha atingido 80. Né, quando ele cruza para cima o MACD, ok? Aí você vê, olha só que legal, aí o preço cai, o MACD está por cima agora, tá vendo? O morro está por cima do zero, e olha que legal, o estocástico cai e dá um sinal de compra, tá vendo aqui, ó? Quando ele dá um sinal de compra na região de 20, ó, pode ver, o MACD está por cima, olha o preço onde é que está, ó, na faixa de 1,30, 1,30,15, e aí ele sobe de novo, ó, 1,32,29, dava, poxa, 200 pips de alta aqui, ó. Então pegava mais 200 pips aqui. Aí você tem que esperar de novo, a mesma coisa. Espera o estocástico cair daqui na região de 20. O MACD tem que estar por cima para você comprar. Só que exatamente o que aconteceu. O MACD ele estava cruzando, tá vendo? Ele cruzou o zero para baixo de novo. Então quando ele está por baixo, você tem que esperar o estocástico subir. É sempre o contrário, entende? Quando
o MACD está por baixo, o estocástico você tem que esperar tocar em 80. Quando o MACD está por cima, você pega o estocástico e espera ele tocar em 20. Ok? Ele é invertido, os dois, para você usar os dois juntos. Então, vamos buscar mais sinais aqui que dá para dar de exemplo. Né? Aqui, por exemplo, ó, tá vendo? O MACD, esse período todo aqui de preço, ó, ele tá por cima. O estocástico vem e toca em 20, ó. Tá vendo? Toca em 20 aqui, ó. Nessa vela, no fundo dessa vela. Ele toca aqui em 20, ó. Foi mais ou menos aqui e ele dá uma subida e dava mais de 100 pips de lucro. Depois ele cai, né? E aí ele vira aqui um pouquinho para baixo, vira para cima de novo. Quando ele vira para cima de novo aqui, ó, a partir daqui, você tem que esperar o quê? O estocástico cair lá embaixo para você entrar comprado, tá vendo? Então aqui, ó, tá por cima o MACD, o preço tá aqui de lado. Quando ele chega perto de 20, aqui ele nem chegou a tocar, talvez você nem entraria, né? Porque ele tá por cima de 20 um pouco. O ideal é que ele chegue em 20 ou venha abaixo de 20, tá? Como foi esse caso aqui, ó. Aqui o preço ainda estava por cima, tá vendo? O MACD estava por cima ainda positivo e ele tocou lá embaixo. Dava para comprar aqui. Só que o que aconteceu? O preço caiu e o MACD virou. O MACD virou a partir daqui, ó, dessa vela aqui, ó. Então o MACD virou, você poderia estopar a posição que você entrou comprado, estopa, de vez em quando dá errado, e você fica esperando agora, o MACD está por baixo. Então você vai esperar o preço tocar em 80 para você entrar vendido. Digamos que ele suba aí nessa semana que eu estou gravando o vídeo, né? Subisse aqui para cima um pouquinho mais, ó. Tocou 80 aqui, começou a virar para baixo. Ah, mas tem que esperar ele virar para baixo? Não necessariamente, não precisa. Tocou, você vai sentindo mais ou menos pelo como é que as velas estão indo. Você deu aquele sentimento que você está vendo que as velas estão meio fracas para continuar subindo, você entra vendido a favor da tendência de baixa. Agora eu quero falar daquele segredinho aqui de trás, desses sinais bons, tá vendo? Ó, esse aqui, ó, essa compra aqui no fundo, essa venda no topo, tá vendo? Essa compra aqui no fundo, essa venda nesse topo, essa venda nesse topo aqui. É contra a tendência, tá vendo? A tendência estava em alta e aqui se vendesse, ó, olha como dava um dinheirão, tá vendo? 500 pips de queda. Como pegar esses sinais muito bons? Aí você, nesse caso, essas regras todas quebram. Você esquece aqui, não olha só aqui, eu quero dizer, junto com o MACD. O que você vai fazer? Você vai entrar contra a tendência, mas só no caso que eu vou explicar agora. Prestem bem atenção na dica que eu estou dando. Quando o MACD fizer um morro muito alto, tá vendo? Para cima, olha como é que ele fez um morro alto aqui, ó. Aqui também fez outro morro muito alto e aqui também, olha o topo. Ó, vou traçar uma linha aqui embaixo para vocês enxergarem isso, ó. Ó, tá vendo? Unindo esse topo desse morro com esse morro, com esse morro, tá vendo? Quando o MACD fica muito alto, o preço aqui, ó, você pode buscar entrar vendido. E aí você vai alinhar junto com isso aqui, ó. Mas aí não a tendência. A tendência era de alta, tá vendo? Tava por cima. Mas nesse caso, somente, prestem bem atenção, somente no caso do MACD estar muito alto ou quando ele for aqui embaixo, tiver muito negativo, tá vendo aqui, ó? O morro tá de cabeça para baixo bem grande. Quando esse morro tiver bem grande, não é pequenininho igual esse aqui não, ó. É bem grande. Quando ele tiver grandão assim para baixo e der sinal junto com o estocástico, aí você pode entrar comprado, tá vendo? Tava bem para baixo e o estocástico dando compra aqui em 20, não é isso? Então você entra comprado. Aqui onde a gente estava, bem no fundo, ó. Pegava muitos pips aqui. Então são trades mais longos, mas que dá muito dinheiro no D1, tá vendo? Aqui em cima, ó. Então esse topo aqui, ó, olha o tamanho do morro que tinha no MACD, olha a venda aqui no estocástico, ó. O estocástico estava gritando venda, MACD estava um morro gigante. O que aconteceu? Caiu de 1,37 até 1,28. Nós estamos falando de 900 pips de queda aqui, ó, 900 pips de queda, ok? Você não precisava pegar isso tudo, mas quem pegasse a 10 dólares por pip, nós estamos falando de 9 mil dólares de lucro no período de 31 de janeiro de 2013 até 27, até, vamos botar 30, né, de março. Então, fevereiro, 2 meses. Durante 2 meses, uma operação que você fizesse de venda aqui em cima, a 10 dólares por pip, te dava 9 mil dólares, 18 mil reais aqui em 2 meses em uma operação. Tudo isso olhando no gráfico D1 e olhando o MACD com o estocástico.
Então, normalmente, vou repetir com calma, você pode ver esse vídeo 200 vezes, por isso que eu gosto de ensinar tudo por vídeo. Normalmente, qual é a regra? Você olha a tendência do MACD, se ele estiver por cima positivo, você vai buscar compra no estocástico. Se ele estiver por baixo negativo, você vai buscar venda no estocástico. Mas essa regra é quebrada quando o morro do MACD está muito grande. Quando ele faz esse morro muito alto, e aí alinhou com o estocástico, tá vendo? Deu venda e o morro estava muito grande, você pode entrar vendido contra a tendência. Aqui mesma coisa, o morro estava bem grande e deu compra no estocástico, tá vendo? Ele alinhou em 20 e o morro estava bem fundo, de cabeça para baixo. Você entra comprado aqui, olha como é que subiu. Tá vendo? Ó, esse morro aqui, ele subiu, foi lá no alto, bem agudo, igual aqui embaixo, tá vendo aqui atrás, ó, quando ele virou aqui também. Fez esse morro bem altão no MACD. A probabilidade de você entrar vendido e ganhar, mesmo que ele suba um pouquinho mais contra você aqui, ó, se ele alinhou o estocástico e alinhou o MACD, é uma probabilidade alta de você ganhar se você vender. Ou seja, dele tá, digamos que perdendo força na tendência de alta, percebe? Tipo assim, é um momento dele corrigir que ele andou muito para cima. Então isso vai ser demonstrado nos grandes morros do MACD alinhado com o estocástico em 80. O morro do MACD, então vamos lá, vou repetir para vocês anotarem. Morro do MACD acima de 0, bem alto, junto com o estocástico na faixa de 80, você entra vendido no D1, ok? Ah, eu posso operar M15, H1, M30, H4, pode operar onde você quiser, mas você tem que treinar, você tem que olhar. Coloque no gráfico, olhe, se você vê que dá, que está dando bons sinais no passado, você pode tentar operar. Eu estou falando como funciona tudo no D1, porque são trades bem mais longos, mais tranquilos e lucrativos. E você pode alavancar também com força e ganhar muito dinheiro mesmo no D1, ok? Você pode usar isso aqui no M15, como você quiser. Você pode juntar isso com outras estratégias que eu te dei, faça como você achar melhor. Né? O importante é você aprender. Então, ó, em casos de morro bem grande, ó, tá vendo? Ó, esse morro aqui, tá vendo? Alinhou com a venda do estocástico, aqui em cima em 80, então entra vendido. Você pode esperar só momentos assim, você fala assim, eu só vou operar Forex quando eu botar no D1, eu vou botar 20 pares no D1. Na hora que tiver um morro bem grande do MACD no topo e o estocástico em 80, eu vou entrar vendido. Quando tiver um morro bem grande para o fundo, de cabeça para baixo, né, negativo aqui, ó, e o estocástico em 20, eu vou entrar comprado. Eu vou ficar olhando 20 pares e vou ficar esperando esses momentos aí. Você pode fazer isso, entende? Olhar 20 pares, 30 pares, e quando der esses sinais, você busca essas entradas, mesmo que leve dias, tá vendo? Ó, deu uma entrada, ó, em 1 de fevereiro, mais ou menos, 1º de fevereiro, depois deu uma entrada boa, 1 de abril, ó como é que demora, 1º de abril, quer dizer, fevereiro inteiro, março inteiro, abril inteiro, 2 meses, né, porque abril foi no início, 2 meses depois deu outro sinal, depois, ó, deu outro sinal mais ou menos na faixa do dia 18 ou 19 de junho. Não é toda hora, né? Esse morro aqui talvez seria operável também, tá vendo? Essa queda que ele deu aqui, ó. De repente você podia arriscar, né? Não tem, porque tava aqui no suporte aqui atrás, tá vendo? Aqui tava no ponto, né, que eu falei no outro vídeo, ó, de suporte aqui para trás, ó. Fez um fundo aqui, então aqui tava na mesma parte do fundo, o morro agudo para baixo e o estocástico em 20. Então poderia comprar aqui, aí foi já em julho, né, mais ou menos 9, 10 de julho. Depois ele fez um morro um pouquinho menor, mas estava grande também, razoável aqui, você poderia arriscar uma venda. Depois ele fez um morro aqui e aqui, né, esse aqui maior ainda, melhor ainda, tá vendo? Você poderia entrar vendido aqui, né, só que no estocástico não estava tão legal, ó, nesse ponto. Ele estava legal aqui, mas o morro não. Na hora que o morro estava bom, o estocástico não estava, tá vendo? Então a hora que o estocástico ficou bom e o morro também, foi onde deu o melhor sinal, ó, na faixa de 1,38, tá vendo? Agora recente, 29 de outubro, né, no final de outubro, e o preço caiu pra caramba, 500 pips aí, né, de queda, quer dizer, 500 pips a 10 dólares, dava 5 mil dólares aí, só nos últimos, menos de 2 semanas aí, dava pra ter ganho 5 mil dólares numa operação dessa aqui, com 500 pips de queda, ok? Então, repetindo, o sinal, você normalmente olha a tendência do MACD acima, positiva, e busca fundos para você comprar a favor da tendência. Quando o morro for muito grande, aí nesse caso você vai buscar o alinhamento com o estocástico e vai entrar contra a tendência.
ok? Você vê que são poucos sinais aqui, ó, né, de janeiro, no início desse ano de 2013, que eu estou gravando o vídeo, até o final do ano, ó, foi um sinal, 2, 3, 4, 5, 6 sinais. 6 sinais em quase 12 meses, né? 11 meses. Não é muito. Geralmente é um sinal a cada 2 meses. Contra a tendência, eu estou falando, ok? Contra a tendência. Esses sinais que o morro fica bem grande e o estocástico também alinha, ok? Então você já sabe que são 6, 7 sinais ao ano, em média. Não são muitos sinais, ok? Pelo D1. Mas são sinais grandes, que geralmente pega muitos pips aí para quem tiver calma. Tá certo? Então, essa estratégia eu queria passar para vocês aí, ok? Você pode juntar ela, por exemplo, com, se você quiser, mas não é muito legal em bola, você tem que ter muitos anos de experiência, ou muito tempo, né, para você juntar ela com price action, porque você vai ter dificuldade, porque você traça uma tendência de alta e de repente dá um sinal aqui de venda, pelo MACD e pelo estocástico, como esse aqui, que foi um sinal muito bom, e você de repente não vai vender porque você vai estar vendo que está numa alta pelo price action e vai te confundir um pouco. Então você tem que estar muito fera, com discernimento muito bom como operador, para entender as exceções, entende? As exceções são exatamente essas, momentos que o preço fez uma alta muito grande no MACD e está alinhadinho com o estocástico. Então são momentos que quebra tudo e você vem por aqui, ok? Então eu espero, é muito boa, é uma estratégia realmente muito boa. Eu espero que ajude bastante vocês aí no caminho da independência financeira, para ganhar dinheiro com o mercado financeiro. Isso aqui serve para metais, para ouro, para prata, para forex, para ações americanas, né, CFD de ações, vocês têm na corretora, para índice, para o que você quiser. Serve para você operar Bovespa, para você operar ações da Bovespa, para tudo. MACD e estocástico são 2 indicadores muito comuns no mundo, muito usados, ok? Então você pode usar o D1 quando fizer um morro muito grande, um estocástico alinhar em 80, entrar vendido, um morro bem grande para baixo, o estocástico em 20, entrar comprado no D1, ok? Trades um pouco mais longos, você sabe que dá alguns sinais por ano. E aí você pode colocar isso, montar isso aqui em outros pares, que você vai ver bons sinais aí em outros pares. Você tem que montar o estocástico, o MACD, né? E você vai ver que é bem bacana operar dessa maneira aí, ok? Então mais uma estratégia aí que eu queria estar passando para vocês. Espero que vocês gostem, que ajudem de verdade vocês a ganhar dinheiro. Vamos ficar firme, tá? No 10 mil, vamos trazer os conhecidos, colegas, quem vocês quiserem, para virar VIP, né? Vocês ganham comissão lá como VIP e nossa comunidade vai crescendo, vai educando financeiramente todo mundo no caminho da independência financeira. E de verdade eu vou passar mais coisas sempre. Espero que ajude bastante vocês esses vídeos, e que vocês sempre estejam gostando do meu conteúdo, da didática aí que eu estou passando. Valeu? Pessoal, agradeço então pelo tempo, mais esse vídeo aqui. Quero estar sempre criando cada vez mais valor na vida de vocês, muito mais do que o que vocês pagam, né? E até a próxima. Um abraço, sucesso, uma excelente semana.